Boa tarde, galera do Pod Barulho de Motor. Hoje a gente está aqui em Blumenau, a grata surpresa, né? O campeão das 1000 milhas Chevrolet Absoluta 2025 é gaúcho, mas reside aqui em Blumenau e a gente conseguiu um contato com ele aqui para ele poder estar conversando com a gente, trocar uma ideia e falar um pouco da história dele no automobilismo e como ele foi parar lá nas 1000 milhas e ser campeão 2025. É um prazer a gente ser recebido por você aqui, Christian Rocha, Boa. campeão das 1000 milhas Chevrolet Absoluta 2025. Prazer é meu, cara. Vamos lá. E aí, como é que foi a tua história no automobilismo? Como é que tu começou? Essa paixão é antiga? É da família? Já tinha alguém na família que estava correndo também? Ou começou contigo isso aí? Vamos lá. Não, a história é longa. Eu moro em Santa Catarina há muitos anos. Já com 1 ano de idade eu acabei vindo morar em Santa Catarina. Meu pai era meio nômade, morou em Lages, em Florianópolis, nasci em Porto Alegre. E quando ele foi para Lages, o meu irmão mais novo começou a andar de kart. Ele veio um dia de Porto Alegre e trouxe um kartzinho cadete, na época era motor de motosserra. Isso deveria ser por volta de 1995. E Lages tinha uma pista e existia o campeonato Serra-Ilha. Então o pessoal saía de Lages, ia para Florianópolis e a gente fazia esse campeonato. E o meu irmão mais novo começou a andar e eu comecei a ser o chefe de equipe. Então organizava os pneus, a calibragem, tentava buscar um melhor motor, um melhor acerto do kart. E o meu irmão foi progredindo na corrida, até que um dia eu acho que meu pai ficou bravo, que eu falei alguma coisa, ele falou, ah não, então se você acha que você que anda, vai lá e compra um kart pra você. Aí, pô, é o que eu tava esperando, né? A oportunidade veio assim, então. A oportunidade veio assim. Aí eu comprei um kart, pô, entrei na categoria novatos na época e já entrei fazendo a pole, ganhando corrida. Eu falei, pô, eu acho que eu ando bem disso aí. E só que eu já era mais velho. Eu comecei no kart muito tarde. Eu já tinha 16 anos. E no ano subsequente eu já fui para a Fórmula Chevrolet. Treinei muito de Fórmula Ford com um amigo antigo de Florianópolis, que até hoje está no kart, o Zé, ali de Floripa, no kartódromo dos ingleses. Ele tinha um Fórmula Ford da categoria que ele tinha trabalhado anos anteriores. Estava parado esse carro e a gente foi andar. Então fui para a pista de Curitiba, fui para Interlagos, fui para Jacarepaguá e testei o carro. E acabei fechando com o Mauro Vogel, que na época era da equipe Petrópolis, lá do Rio de Janeiro, que tinha andado Cristiano da Mata, Hélio Castro Neves, o Tony Canaan, então era uma equipe multicampeã, assim. E foi incrível. O meu primeiro companheiro de equipe foi o Newton Rossani, estava disputando o campeonato, e junto com o Duda Pamplona, que depois virou um grande amigo meu, que foi o campeão de 1997. E aí em 97 começa a minha história no automobilismo, muito aprendizado, era completamente diferente do kart, porque tinha marchas, né? Eram longarinas de alumínio com suspensões que lembravam os carros de Fórmula 1, guardadas as devidas proporções. E eu corri o Brasil inteiro. Na época tinha muitas pistas no Brasil, tinha Londrina, tinha Curitiba, Interlagos, eu treinava em Jacarepaguá, porque a equipe era do Rio de Janeiro, então eu amava aquele autódromo, ganhei corrida lá, fiz pole lá, no ano subsequente, em 98. E, cara, foi incrível, assim, era uma infância bastante bacana no que diz respeito à competição. E na época a gente era pós Ayrton Senna, então todo mundo tinha olhos bastante atentos, assim, todo menino queria andar de carro de corrida e graças a Deus e as oportunidades que meu pai me proporcionou eu consegui correr quando era criança, né? Então a minha porta de entrada foi o kart e logo na sequência a Fórmula Chevrolet. Fórmula Chevrolet. A Fórmula Chevrolet, com certeza, os melhores pilotos do Brasil estavam naquela época ali, né? Comentasse que o Felipe Massa andou contigo, foi na Fórmula Chevrolet ou foi depois? Sim, na Fórmula Chevrolet o Massa andou comigo em 99. Eu fiz 3 poles naquela época, Londrina, Rio de Janeiro e Tarumã, onde Tarumã eu ganhei, ele ficou em segundo. E era uma competição bastante acirrada com Massa, com Fábio Carboni, Thiago Medeiros, Carlos Fernandes, Aldo Piedade, tinha muitos pilotos na época e esses pilotos eram aspirantes à Fórmula 1, né? Porque existia esse pós-Senna e a ideia era no Brasil, a categoria mais competitiva, a categoria de monoposto, era a Fórmula Chevrolet.
E na época os mais velhos andavam de Stock Car, que era o Ingo Hoffmann, o Paulão, o Chico Serra, entre vários outros, o Carlos Cunha, que era aquele que competia para a Chevrolet em manobras e tal. Então tinha vários, o Cacá Bueno entrou em 1997, filho do Galvão. Isso é tudo na época do Ômega ali que tu tava... Exatamente, foi quando a transição do Ômega Ômega, pro Opala. né, do Opala para o Ômega, foi logo ali no final da década de 90, tanto que quem dividia box comigo foi o Ingo. Legal. Então eu tive a honra de 2 anos seguidos estar no mesmo box do Ingo Hoffmann, aprender bastante coisa. Claro que eu era uma criança, né, 16 para 17, 18 anos, e foi incrível, cara. Eram anos dourados, foi quando a Globo começou a transmitir a Stock Car. E da Fórmula Chevrolet pulasse para a Fórmula 3? Da Fórmula Chevrolet, tinha tido um bom ano, né, em 1999, e nós tínhamos a Fórmula 3 sul-americana no Brasil. Então eu andei em 2000, eu andei com o Dário, tio do Rubinho Barrichello. Então o Dário Barrichello, e ele tinha uma equipe, era a equipe da Petrobras da Fórmula 3 sul-americana, era a categoria B, a categoria que quem entrava, o primeiro acesso, era essa categoria, porque eram com chassi da Lara 1994. Eram chassis que tinham sobrado no Brasil. Velho. Você imagina que na época o Brasil, como hoje, né, tinha uma diferença muito grande de moedas e era difícil andar num carro de carbono, o mesmo carro que se andava na Europa. E nesse primeiro ano, graças a Deus, fui muito bem, tive a oportunidade de ganhar a corrida, de fazer pole, e tinha uma outra equipe muito boa que era do Cesário, uma equipe que eu imagino que existe até hoje, era super tradicional. E o meu grande adversário era um uruguaio chamado Martin Canepa. E foi muito legal também, foi um vice-campeonato incrível, assim, e me abriu portas para subir ou para a Fórmula 3 ou para ir para a Europa. E da Fórmula 3, aí o próximo passo era ou ir para a Europa, como estava falando, ou ir para a América, né? Para andar na Indy. O que aconteceu naquela época contigo ali para tu... Cara, o meu pai sempre foi um cara à frente do tempo, assim. Ele era um cara, um comerciante, um empresário completamente visionário e também um all-in total. Ou seja, ele não era um cara muito conservador. Então ele tinha milhares de sonhos e um deles era que a gente pudesse chegar na Fórmula 1, né? Obviamente era outro tempo, a década de 90. Você não tinha internet, você tinha pouco acesso, os teus contatos eram sempre numa bolha muito próxima. E dentro desse sonho, e na época eu conseguia desempenhar bem, ele abriu as portas de uma revista que existia de automobilismo, chamava Racing. E o diretor-geral, o dono dessa revista, chamava Paulo Zamponi. Ele era uma pessoa, uma figura bastante conhecida e caricata assim, do meio do automobilismo. E numa das corridas, eu lembro, o Massa fez a pole em São Paulo, eu larguei em segundo e o Fábio Carboni largou em terceiro. Ele me chamou e disse, teu filho tem talento, chamou meu pai, teu filho tem talento, ele tem que ir para a Fórmula Indy Light. A Indy Light era uma categoria de acesso à Fórmula Indy nos Estados Unidos, só que ela era muito mais rápida do que você tentar a Fórmula 3 europeia, a Fórmula 3000 e depois a Fórmula 1, que sempre foi muito mais fechada. E ali os brasileiros estavam ganhando corrida. Só que como eu era uma criança e via a Fórmula Indy ser transmitida na Bandeirantes e a Fórmula 1 ser transmitida na Globo, que como não tinha redes sociais, a Globo era 90% da audiência. Então se você aparecesse na Globo 5 minutos naquela época, você ficava famoso, né? Então eu fiz um teste em Seabrook. Eu me lembro que nesse teste quem estava junto comigo era o Cristiano da Mata, era o Dario Franchitti, que era um piloto principal da categoria principal, e quem me ajudou a fazer o teste, patrocinou no teste, depois eu fui para a California Speedway, foi o seu Wilsinho Fittipaldi e o Christian Fittipaldi, que corria de Newman Haas. Então a gente foi visitá-lo numa corrida, depois na Califórnia, junto com eles no motorhome e tal, conhecer toda a estrutura. E o teste foi incrível, assim, o teste foi bastante interessante. E quando eu voltei para o Brasil falando com o Zamponi, a porta lá estava aberta. Mas eram preços bastante caros para a época, e eu optei fazer mais um ano de Fórmula 3 sul-americana na categoria A. E aí já com Amir Nasser, que era a equipe referência lá de Brasília. Que é o pai do Felipe Nasser? Felipe Nasser, que foi campeão agora da Daytona 24 horas. Não, ele é o tio. O pai dele me fugiu o nome, mas também estava na equipe, então eram 3 irmãos. Era o Dário,
o pai do Felipe e mais um que era o irmão mais velho. São os 3 irmãos que tinham uma sede dentro do autódromo de Brasília e tinham a principal equipe, pelo menos a mais caprichada, os melhores carros, tal, se chamava Amir Nasser Racing. Nasser Racing. E o Felipe andava nessa época de kart, no kartódromo de Brasília. Então, na época, os pilotos que correram 2001 de Fórmula 3 Sul-Americana A era eu, o Thiago Medeiros, que virou piloto de helicóptero em Dubai, e o Felipe Moro, o Juliano Moro, desculpa, que é o dono da JR, da fábrica Moro ali de Porto Alegre, que é quem faz a maioria dos carros hoje da Endurance Brasil e tem o carro que é o maior campeão, inclusive o carro que eu ganhei as 1000 milhas é da JR. Tá, e agora falando das 1000 milhas, assim, esse caminho ali da Fórmula 3 até namorar ali com a Fórmula Indy, como é que tu foi parar no carro de Endurance? Isso teve um hiato? Foi uma coisa que foi acontecendo natural? Não, então quando eu entrei na Fórmula 3, a minha primeira corrida foi uma preliminar da Fórmula 1 em Interlagos. Então você imagina um menino de 19 anos para 20 anos correndo de Fórmula 3 e no mesmo box do que o Schumacher e o Rubinho, que corriam de Ferrari na época. Na época na BMW andava o Ralf Schumacher e o Montoya, que fez aquela ultrapassagem por fora no Schumacher no S do Senna naquele ano. E a gente ali na Fórmula 3, na porta da Fórmula 3000, para um dia almejar correr de Fórmula 1. Então, nessa corrida era o meu primeiro ano, diferente do Thiago Medeiros e do Juliano, que era segundo ano, então eu larguei em terceiro. Nós tínhamos um grid com mais de 15 carros e já na primeira volta eu passo o Juliano e estou em segundo olhando para as arquibancadas cheias da Fórmula 1, não sei quantas mil pessoas, mas muita gente no autódromo e ali passava um monte de coisa pela cabeça. Quando na descida da junção, lá pela 10ª volta, eu e o Thiago tinha sumido na frente, quebrou o meu câmbio, né? Aí nesse momento que quebrou o câmbio, enfim, acontece, fiquei lá no mesmo ano que o Ralf Schumacher quebrou o câmbio na descida da junção com a BMW, 2001. E fiquei pensando na vida e tal, e a próxima corrida era Londrina do Campeonato de Fórmula 3 Sul-Americana. Só que uma semana antes da corrida, o meu pai sofreu um acidente medular, ele capotou um carro entre Florianópolis e Lages, na BR-282, e ficou paraplégico momentaneamente, tendo que ir para o Sara Kubitschek em Brasília, a história é longa, mas ali eu tinha que decidir ou continuar apostando na Fórmula 3, que era muito cara na época, ou assumir as empresas e tentar uma tranquilidade econômica, porque eu sabia que ou meu pai faleceria, sendo muito prático assim, ou ele teria grandes problemas de voltar aos negócios e eu era o filho mais velho e teria que assumir os negócios. Então eu optei por assumir as empresas e abandonei o automobilismo ali em 2001, no auge da carreira. No teu ápice, assim, primeira vez que tu estava chegando no próximo estágio. Dali teve alguns anos e aí foi se testar um Endurance ou já tinha o conhecimento da categoria? Chegou a namorar outra categoria para andar ou não? Não, ali a vida mudou completamente, ali a vida deu outras prioridades, né? Eu passei muitos anos visitando meu pai em UTI, em hospital, em Brasília, no Sara Kubitschek, na reabilitação, em hospitais dos mais variados possíveis. E tinha que trabalhar e abandonei completamente a ideia de carro de corrida. Eu acho que uns 10 anos depois surgiu uma oportunidade de construir um kartódromo, mas eu tive uma construtora por muitos anos, trabalhei com o mercado financeiro e era meramente comercial. Voltei à minha cidade, que eu morei muitos anos, que era Lages, fiquei com o kartódromo antigo e construí um kartódromo novo, internacional, uma pista de 1.100 metros por 8 de largura, 40 box, um negócio que era um sonho de infância e também estava me gerando resultado econômico. Então acabei construindo esse kartódromo e fui lá na inauguração brincar, levei o meu pai, cadeira de rodas, para que a gente fizesse a inauguração da pista e brinquei. Fiz uma corrida de demonstração, tal, foi legal a corrida, mas acabei ganhando a corrida, fiz a pole, mas era para brincar. E não tinha mais ligação nenhuma ao automobilismo, até que agora, nós estamos em 2025, em 2023 o Juliano Moro me liga e diz: pô, Cris, lembrei de você, tô com os carros de protótipo aqui da fábrica, batemos bastante papo como a vida caminhou, acabei visitando ele e aí a gente marcou um treino. Foi isso. Aí começou a outra paixão agora, mais recente. Antes a gente estava trocando uma ideia, como a gente está em Santa Catarina, eu perguntei antes e vou repetir,
As corridas na terra nunca te chamaram tanto atenção? Teve vontade de andar? Porque aqui em Santa Catarina a gente tem o campeonato mais forte do Brasil, né? De velocidade na terra. E a velocidade na terra, todo catarinense conhece primeiro o automobilismo pela velocidade na terra. Você, como é gaúcho, já teve outras experiências de asfalto e até foi uma coisa que chegasse a ter contato ou não? Não, eu sabia que existia categoria na terra, porque Lages tinha alguns pilotos que andavam na terra, principalmente de Gol na época, de Opala e tal, e eu recebi um convite, eu só não sei te dizer a data exata agora. Existia uma pessoa chamada Silvio, que era um amigo do meu pai em Lages, que corria na terra. E ele tinha abandonado um Ômega na época, era aquela transição dos Opalas para o Ômega e tal, e eles testaram um Ômega, que era um antigo Stock Car, e levaram para a terra em Santa Catarina, só que esse Ômega era muito pesado para competir com o pessoal de Curitiba, que vinha com os Opalas super preparados e tal, e me convidaram para andar. Então eu fui numa oportunidade a Lontras, e fiz uma corrida em Lontras, mas era uma corrida que o carro era... Eu cheguei na hora lá, na tomada de tempo faltou freio, e aí depois eu fui para a corrida, e aí a história da corrida eu não sei se é o melhor lugar para contar, né? Mas foi bastante diferente do que eu estava acostumado na terra. Mas a corrida de terra melhorou bastante esse lado aí, mas muitas histórias e muitas lendas foram criadas na terra, né? Voltando ali pro Endurance, tu fez esse primeiro teste e já fosse convidado para correr ou teve um tempo ainda para começar? Falando da terra ali, eu não entendia como era a corrida na terra, né? O carro, ele era completamente diferente, o asfalto, o carro, você tem que ser um pouco mais redondo na pilotagem, vamos dizer assim, e você sabe o que você vai encontrar na próxima curva, então você vai criando referências internas de onde você freia, onde você deixa o carro rolar, onde você retoma, e de acordo com o desgaste do carro, de pneus, você vai sentindo meio no estômago como guia. A terra não, porque a terra você tinha diferentes nuances de pista e comportamento de carro, que o carro dobra muito, ele andava meio de lado, era um pouco diferente. Então quando eu fiz a corrida da terra, como eu não fiz a tomada, eu larguei lá atrás e eu vim passando a galera toda, só que eu vinha me apoiando, vinha batendo, vinha tirando e tal. E quando eu cheguei eu ganhei a corrida. Mas quando eu cheguei no final, estavam me esperando armado lá. Tal. Eu quase apanhei na terra em Lontras e, porra, tinha acho que uns 8 carros queriam me bater, porque eu não podia fazer aquilo que eu fiz, mas eu tô dentro, não tinha não tinha capacete, não tinha comunicação de rádio, não tinha nada, tinha placa. E eu achava que quando eu descesse todo mundo ia comemorar e eu tive que sair corrido do autódromo só para terminar essa da terra. Mas eu não lembro exatamente o ano que foi, mas eu lembro muito bem que era um Ômega, assim. Quanto ao automobilismo, o Juliano me convidou para ir a Porto Alegre, conhecer a sede da JR, como é que funcionava a construção dos carros, e ele tinha um carro, o carro 28, que foi campeão no Endurance, fez várias poles e tal, e ele me chamou para andar com ele. Então ele andou, ele colocou o capacete, ele colocou o macacão, a gente foi para brincar, assim, né? Fechamos o autódromo e fomos andar, e para minha surpresa era um Fórmula 3 melhorado, assim, era um carro... Eu andei de Fórmula 3, ganhei a corrida de Fórmula 3 em Tarumã, de Fórmula Chevrolet também, ganhei do Massa em Tarumã, fiz a pole, e eu gosto muito de Tarumã. Tarumã é um autódromo bem pequeno, muito curto, mas é um autódromo que eu treinei muito na minha vida por ser o mais perto da minha casa. Eu nasci em Porto Alegre, então eu tinha uma certa mão lá. E eu fui andar de AJR lá e fiquei impressionado o que o automobilismo melhorou. É um Fórmula carenado, mas o carro te avisa muito antes. Você entrava, por exemplo, na 2, o carro começava a ser traseiro, é como se ele te falasse, cara, tô traseiro, não continua aí, senão eu vou sair de traseira. Cara, tô dianteiro, e o freio muito eficiente. E a gaiola te dá muita tendência, né? A gente estava conversando antes sobre simuladores e sobre carros reais. Como eu cresci em kart, carro de corrida, eu sinto o carro no abdômen aqui. É como se tracionasse o meu abdômen, e aí eu sei se o carro está traseiro, dianteiro, se está duro, se está alto, se está baixo, e dava para sentir o carro inteiro. Eu falei, cara, que isso, cara, o Juliano acertou muito. E a troca de pneu também foi muito incrível para mim, assim. O pneu novo muda completamente o carro de protótipo. E lembrava o Fórmula 3, porque o pneu faz muita diferença no carro. A gente foi agora para 1000 milhas de Interlagos, agora em janeiro, e para mim foi, assim, eu acompanho automobilismo desde pequenininho com meu pai também, né?
Mas para mim foi uma coisa bem impressionante ver o nível que tá os protótipos do Brasil, né? Que é o Sigma e o AJR, comparado com os carros de fora, né? Agora, metade do ano vai ter o WEC e a gente provavelmente vai estar lá também. Assim, essa evolução, tu chegou a andar com o Sigma e chegou a andar agora com o AJR, né? Sim. O que esse carro tem que... Exemplo, agora não tem mais a categoria, mas era LMP2 e LMP1. Qual é a diferença dele para um LMP2? Olha só, eu andei o ano inteiro de Sigma, né? A equipe incrível lá, o Ariel, que é o chefe de equipe, o Pedro e o Evandro, que são os engenheiros que construíram o carro, e o Gindra, que é o financiador desse carro, que é um cara que tem 3 Sigmas hoje e que me convidou para andar na equipe dele, junto com o Jimenez, que é o piloto que eu mais admiro no Brasil, que é o maior campeão da história do kart nacional, campeão mundial, campeão de Fórmula Renault, campeão mundial de Jaguar elétrico, mas é um cara que tem muita mão e nasceu dentro disso, né? E virou um grande amigo. Os carros nacionais, principalmente o Sigma, tá com um acabamento, tá com um padrão de carro incrível, né? É um carro muito bem construído. É um carro que tem uma célula de sobrevivência de carbono, o que a gente nunca pensou nisso no Brasil, então é um carro super seguro. O cockpit dele é muito maior do que o AJR, é um carro com uma pilotagem central. A gente consegue, mexendo em alguns ajustes de barra, de mola, de altura do carro, sentir diferenças muito grandes, ou seja, é um carro de corrida que responde a acertos, né? E isso é muito bom porque cada piloto tem uma característica de pilotagem. Cada um gosta de um carro de um jeito e cada pista exige um tipo de pilotagem, enfim. E são carros, só que o Sigma é um carro muito mais pesado. É um carro maior, é um carro que quando você freia, eu sinto um certo balanço nele para que ele volte a andar. Ele tem muito mais asa, tanto dianteira quanto traseira, então o downforce do Sigma é muito maior do que o do AJR, o que faz com que as curvas de alta do Sigma sejam muito mais fáceis que o AJR. Então as características de pilotagem do Sigma são muito diferentes do AJR. No Sigma a gente tinha que deixar o carro rolar mais. Você dá a primeira patada no freio e deixa ele entrar, por causa do blocante. Você deixa ele entrar acreditando que ele vai ficar, porque ele tem muito downforce. É um carro que, quando nós usamos asa móvel, então toda vez que você freia, você solta a asa móvel e esse carro cria um downforce, ele senta no chão e pode entrar que ele vai fazer a curva, né? Ele tem um pouco de dificuldade nas curvas de baixa, então a gente tem muita dificuldade lá no Velocitar, porque é um autódromo de baixa velocidade, diferente do AJR e da Ligier. Mas nas curvas de alta, então em Interlagos, em Goiânia, é um carro que é quase imbatível na tomada de tempo. É um carro muito, muito bom. São construções diferentes de carro, né? Completamente diferentes. O AJR é um carro mais estreito, as asas são menores, o downforce é muito bom, mas é menor, e ele tem um entre-eixo mais estreito, o que faz com que ele contorne melhor as curvas de baixa. São carros completamente diferentes de guiar. O Sigma requer muito mais pilotagem que o AJR. O AJR é um carro que avisa antes. É muito, muito mais fácil de guiar um AJR do que um Sigma, na minha opinião, e nas características de carro e de equipe que eu peguei. Porque cada equipe constrói o carro de acordo com as suas prioridades, as suas intenções e principalmente os seus pilotos profissionais que vão organizar esse carro. Mas no meu ponto de vista, quando eu sentei no carro das 1000 milhas, que eu nunca tinha andado uma corrida de AJR, eu achei muito mais fácil. Muito, muito, muito mais fácil que o Sigma. E até pelo próprio desenvolvimento, como tu falou que o Sérgio Jimenez está no desenvolvimento do Sigma, talvez para ele um carro um pouco mais arisco seja normal para ele a tocada dele, né? Exatamente, você matou um ponto aí. O Serginho adora dirigir, guiar, pilotar em V. Então, como ele tem essa veia do kart, ele mesmo com um carro muito pesado, e a gente sempre falou isso, nosso carro tem muito downforce e muito motor. Então você tem que estar nunca com pé gradual e sempre com pé inteiro. Para a gente ter pé inteiro, você quebra o carro, ele está em linha reta, você não vem gradual, você dá a patada e nisso você ganha velocidade. Para que você faça isso, é necessário um carro dianteiro. Porque com o carro dianteiro você consegue quebrar esse carro para ele voltar a estar apontado para aquele próximo estágio, a reta. Ele não quer dizer que é um carro que a velocidade de contorno mínima tem que ser no ponto ideal da curva.
né? É um carro um pouco diferente. Então o Serginho sempre tem uma característica de ter uma mínima mais baixa que os pilotos normais, mas ele já voltou com o pé antes. Então por isso ele é tão rápido nesses carros. O AJR já é diferente. Já é mais fácil você contornar e ele é menos dianteiro do que o Sigma, de novo, nessas equipes as quais eu tive a oportunidade de andar, que é claro que você pode construir um Sigma que seja traseiro, né? E nas 1000 milhas ali, como tem todo tipo de carro, né? Para vocês ali, a questão da velocidade, né? Qual que era a velocidade final e essa diferença de velocidade para os outros carros, como é na hora da ultrapassagem? É fácil ou é uma loteria? Isso eu também senti bastante dificuldade. Como eu andei o campeonato inteiro de Endurance, de Império Endurance, a gente tinha somente carros da mesma categoria e a gente tinha o Porsche, tinha a Lamborghini, tinha a McLaren, que são, vamos lá, 4, 5, 3, 6 segundos no máximo São mais próximos. lentos. São próximos. E são pilotos profissionais que andam também, né? Tinha Mercedes GT3 com os Gentleman Drives, né? Aquela pessoa que vai lá, compra o carro, compra a equipe e contrata um piloto profissional para ser seu companheiro de equipe. Então era muito equilibrado e são pilotos profissionais, né? Quem andava com a gente esse ano, que foi uma grata surpresa, era um piloto de Fórmula 1, Ricardo Rossetti, não sei se você lembra, Sim. da Track Field e tal. O cara andava comigo lá de Fórmula 1, falei, caramba, cara, eu era criança, eu vi esse cara andando de Fórmula 1, que honra, né? Tá aqui com ele. O Ricardo Maurício, o Cacá Bueno andou no ano anterior, Thiago Camilo, o próprio Serginho Gimenez, a gente tem da BRB o Lucas Forest, que é da Stock Car, você tem você tem outros pilotos da Fórmula 1, da Stock Car ali, que eu até não quero continuar falando para não esquecer o nome de ninguém, mas é uma categoria muito equilibrada, onde você sabia que os pilotos ali tinham uma ótima qualidade, dificilmente fechariam, tem pouco acidente. E aí, você perguntou de velocidade, o Sigma, nós andamos em 3 corridas em Interlagos. O Sigma chegava entre 283 e 287 por hora no 40 metros, que é onde a gente freia de Sigma, né? No final da reta. Quando eu entrei no AJR, o AJR chegava a 260. Aí eu cheguei para a equipe e falei, pô, cara, esse carro é muito xoxo, o carro é muito lento, de 23 a 25 km em uma reta. Tanto é que a pole foi 1,29,7 de pneu zero e eu virava em Interlagos, eu virei na minha melhor volta de tomada 1,26,8. E quando você falou da WEC, eu acho que eles viram de 1,24, 1,25, talvez na tomada de pneu novo... pouco menos. Um 23 no máximo. Qual que é a diferença deles? Claro que são carros da Ferrari, da Lamborghini, da Cadillac, da Toyota, né? São outro tipo de condução, né? Só que eles não têm ABS. E a gente tem o ABS. Então, essa é a diferença. Tanto que o Ligier, que anda com a gente, anda na LP2, né? Não é os Hypercar da LP1. Sim. Mas, enfim, só para te dizer que o carro é extremamente rápido e muito bem construído. E o das 1000 milhas, quando eu entrei na equipe, a equipe me convidou para andar, era a equipe do presidente da Endurance, que é o Henrique. E aí o Henrique me chamou, pô, vamos andar com a gente as 1000 milhas, tá? Eu não ia andar, eu falei, cara, eu vou andar, mas eu jamais fui andar para ganhar a corrida. Claro que você deseja ganhar a corrida, mas eu fui porque eu tinha que definir esse ano se eu ia andar de AJR, se eu ia andar de Ligier, se eu ia andar de Sigma, o que eu ia andar ou se eu iria andar, porque eu nem sei se eu vou andar, né? Para conhecer mais o carro. Exatamente. E pelo custo-benefício, quanto gasta para andar as 1000 milhas e quanto você anda num carro, era um excelente treino, né? Eu fiz as contas que eu andaria no mínimo 6 horas no carro. E o que é carro de corrida? Carro de corrida é como qualquer profissão. É o lugar onde você senta e fica ali muito tempo, você vai melhorar a cada volta, a cada dia, a cada treino. Então, quanto mais você tiver a oportunidade de treinar, mais você vai pilotar bem, né? Então, os pilotos não são seres especiais, nem espaciais, nem deuses. Eles são caras que dedicaram a sua vida desde muito novo a pilotar carros de corrida. E por estar muito mais tempo do que a gente dentro do carro, eles viram mais rápido. Então, se a gente tiver a oportunidade de treinar muito, se dedicar, a gente também vai virar o que eles viram. Mas é tempo de carro de corrida, né? É muito, assim, o nível do Brasil, os pilotos, acho que por um pouco falta de conhecimento de quem assiste, né? Quem tá na Fórmula 1 é Deus, né?
e as outras categorias eram assim meio amadoras. O que a gente percebeu indo lá para Interlagos é que o Brasil hoje está num nível muito próximo de quem está lá fora. O exemplo era a Porsche GT3 que estava ali, que é a mesma que anda no WEC. Certo. Então, vocês ali virando um tempo próximo dos Hypercar, que um Hypercar, além do mais, ele tem a parte do motor elétrico no carro, e os carros passam de 1000 cavalos. Então, assim, essa proximidade de tempo quer dizer que o Brasil não está tão longe assim de um nível mundial, né? E essa evolução e esses anos todos assim que tu andou no automobilismo, o que tu sentiu mais de diferença da época que tu guiava ali um Fórmula 3 para hoje estar andando num carro de endurance? Isso é muito interessante porque é exatamente isso, cara. E se você pegar, nós temos o Farfus, né, que é de Curitiba, sendo um multicampeão da BMW, ele escolheu andar de carros na Europa, né, de endurance, então é um multicampeão. A gente tem o Felipe Nasser, né, que piloto de altíssimo nível, é bicampeão de Daytona, né, acabou de ser Porsche. campeão agora. O cara é um super piloto. Entre vários pilotos que a gente tem, Bruno Junqueira, eu andei com o João, lembrei do João que foi para o Japão andar, eu esqueci o sobrenome dele agora, mas é João, ele fez a carreira dele no automobilismo japonês, ele andou de Fórmula 3 sul-americano comigo, era um piloto assim de altíssimo nível, virou profissão, ganhou muito dinheiro. E a gente não perde nada. O que a gente perde? Como a gente é um país subdesenvolvido e a nossa moeda é muito desvalorizada, é difícil chegar pra gente equipamentos de qualidade assim como eles. Não dá para você comparar um carro da Ferrari, da Toyota, da Cadillac com um Sigma, com um AJR. São outras tecnologias, mas não é por incompetência dos mecânicos, é porque é muito mais barato ou muito mais caro pra gente em virtude da banda cambial, do dólar, da nossa moeda desvalorizada. Mas piloto, eu diria que a Stock Car tem o mesmo nível da Fórmula 1. A Stock Car, os pilotos da Stock Car, hoje os profissionais, têm o mesmo nível da Fórmula 1. Isso é interessante e é bom ver. Exemplo, teve o Senna que puxou uma geração quase toda, Sim. Depois teve a sequência no Barrichello e até a época do Felipe Massa, o Felipe Nasser conseguiram, ainda o Bruno Senna conseguiu andar na Fórmula 1. E o nível da categoria de base é o que fez isso virar hoje, né? A gente falou, começasse no kart, fosse pro Fórmula 3 e hoje tu tem um conhecimento mínimo para poder estar andando no Endurance, né? A gente viu ali, assim, vários pilotos que têm outras atividades, como você, mas estão lá em alto nível brigando lá na frente, né? Essa 1000 milhas, assim, como foi formada a equipe e a parte ali de divisão entre os pilotos, cada piloto fez um stint ou era várias horas dentro do carro ou chegava a trocar? Como é que foi? A Endurance, assim como o Campeonato Brasileiro e as 1000 milhas, ela tem uma característica diferente. Ela abre oportunidade para o empresário, para aquela pessoa que é um entusiasta do automobilismo, para o Gentleman Drive. Nós temos pilotos lá de 70 anos, 60 anos, correndo conosco. Claro, eles correm um stint, que é aquele stint dos gentlemans, vão virar mais lento que o profissional, obviamente, mas ainda o carro é competitivo, porque é um endurance, é uma prova longa. Dentro das 1000 milhas, as características são as mesmas. Então, o que aconteceu? O Henrique, que é o dono do Periquito, que é o carro verde, que é tricampeão das 1000 milhas, a gente já conversava, porque quando você vai para uma categoria dessa, depois de mais velho, eu tenho 45 anos, você não está mais almejando em Fórmula 1, Fórmula Indy ou ser piloto profissional. Você quer se envolver com pessoas que são tão entusiastas quanto você por carros. Eu amo carro de corrida, eu amo carro de passeio, eu amo kart. Se você me convidar para ver uma corrida, andar na terra, no asfalto, na chuva, pô, eu vou estar lá, de simulador, né? Porque, eu não sei, é um esporte caro, mas é um esporte que te chama, é um esporte que eu cresci com meu pai ali. Então tem algo de natural, assim, cara. Não sei explicar. Eu amo automobilismo, assim como o brasileiro ama automóveis, né? E se você tem essa oportunidade, você acaba que a parte do boxe é tão interessante quanto a corrida. Porque como a gente já está mais velho, tem família, surgem as conversas fora do trabalho. Então você conhece outras pessoas, conhece os negócios, conhece as famílias, vai jantar, vai almoçar, tem os eventos, bate-papo de carro de corrida. Surgem oportunidades de negócios e de visitas,
Quem diria que um dia eu ia estar almoçando com os pilotos em Goiânia? Jamais pararia minha vida para ir para Goiânia almoçar com alguém. Em São Paulo é mais fácil, mas vamos lá, em Porto Alegre, em Santa Cruz, em Tarumã, em tantas pistas que a gente tem. Então isso é legal. E isso que me chamou bastante atenção, acabei virando amigo do Henrique, que é o presidente da Endurance. Então sempre antes da corrida você tem o briefing, conversa com os pilotos, todo mundo bate um papo, conversa sobre a corrida e você acaba batendo papo com as pessoas e conhecendo. Então ele já tinha me convidado para andar de Endurance no Brasileiro, e nisso ele me convidou para andar as 1000 milhas, e aí eu falei, pô, vamos lá, né? Vamos lá para conhecer pessoas e tal, e pô, foi incrível, a equipe... Isso eu também aprendi outra coisa maravilhosa assim, no automobilismo. Eu não conhecia a equipe, a FTR, e eu cheguei lá, quando cheguei, olhei o carro, os caras completamente diferente da estrutura que eu tinha na Sigma. A Sigma era uma estrutura de Fórmula 1, assim, negócio incrível. E os caras me atenderam tão bem, cara. Eles foram tão amorosos, assim, tão carinhosos. E a gente ficou 4 dias juntos e 12 horas seguidas juntos, que quando terminou a corrida, os caras viraram amigos, sabe? Sabe o negócio com o automobilismo? Todo mundo tá ali com o objetivo de ganhar, se ajudando, trocando pneu, colocando combustível, verificando barra, fazendo ajuste do carro, conversando sobre estratégia. Cara, você vira amigo num espaço de tempo muito curto. E essas coisas eu não consigo no escritório, né? E o automobilismo me proporcionou, então isso não tem preço, cara. Isso é incrível. Eu tive uma fase da minha vida que eu mexi com um cavalo, com um manga larga machador. Fiz leilão na TV. E o que tu falou agora, eu me enxerguei a tua vivência ali, né? No que eu vivi. Então, assim, quando existe uma paixão, que era no caso os carros também sempre foram minha paixão, a gente acaba abrindo outras portas, porque está todo mundo apaixonado no mesmo objeto, né? Sim. Que no caso ali é o carro, ou na época os cavalos. E as amizades que a gente faz quando a gente está num meio desse é muito, muito gratificante, porque eu brinco, eu tenho a porta aberta em todo o Brasil, né? Onde eu estiver, se eu ligar para alguém, eu não tô perdido. E o carro também está me trazendo isso aí. Então isso aí é a parte que eu estou achando mais legal hoje, de estar vivenciando o automobilismo mais por dentro, né? Ali no teu caso, com certeza, pela paixão de todos os mecânicos, de todo mundo que estava envolvido ali na hora e tudo que foi acontecendo, né? Então, assim, é uma experiência com certeza única que tu deve ter vivido na tua vida, uma 1000 milhas, né? Foi a primeira que tu foi andar e já conseguisse voltar com o título. Sim. Isso é interessante porque você fica meio ganhar as 1000 milhas, e eu não esperava realmente, eu fui para andar de carro de corrida, né? Para mim o que valia era andar de carro de corrida. E quando eu liguei na terça, quarta-feira, eu liguei pro Cassiano, que era o dono da equipe, eu falei com o Henrique, falei com o Rimbano. O mundo é muito pequeno, né? Eu tava vendo, não sei se você viu, mas chegou, com certeza você viu, chegou os Paganis agora, lá do Paito, chegaram para andar em Interlagos. O piloto que estava dentro do Pagani era um Rimbano, que estava comigo correndo as 1000 milhas, cara. Então, tipo, o mundo é muito pequeno, tá? Eu perguntei para ele sobre o carro, como é que era o carro, enfim. E isso é muito legal, né, cara? Eu liguei para os caras, liguei para o Cassiano para falar sobre o ano e trocar ideia de verdade, assim, porque todo mundo... Talvez eu não ande com eles esse ano, mas daqui a 2 anos você anda, então você tá naquela bolha, naquele grupo. E aí tava falando, eu tenho essa possibilidade, essa, o que você acha? Os meus objetivos são esses, porque cada piloto tem um objetivo, né? O meu objetivo é ter pessoas perto, conversar com pessoas, conhecer pessoas, me divertir, jantar em outro restaurante, falar de automobilismo. Imagina que bacana, cara, você tá com o Jimenez numa mesa, você tá com o Ricardo Rossetti numa mesa, você tá com o Ricardinho Maurício numa mesa, olha o que você aprende ali, olha quanta história de automobilismo você tem ali. Isso pra mim cara, realmente, eu falei algumas vezes, mas não tem preço. E frente a você ligar para o cara terça-feira e discutir sobre isso, tendo ganhado as 1000 milhas, é meio inexplicável, assim, sabe? Eu saí, no domingo terminou a corrida, eu já fui trabalhar, já fui para a fazenda, estava no meio do mato, assim, estava pensando, cara, quem passa por mim aqui no meio dos trator, jamais deve imaginar que no domingo ali, eu estava 12 horas correndo junto com os malucos lá, ultrapassando... as categorias, você tinha perguntado, as categorias são muito diferentes, os carros são... Tinha Fusca andando com a gente, né? Tinha uma hora eu tava à noite pilotando lá e, cara, quando eu olhei assim, que era um dos primeiros treinos, eu nunca tinha andado à noite, aí nos primeiros treinos, à noite, meio chuviscando, cara, tinha uma montana na minha frente, eu falei, caramba, que é isso, cara, onde é que eu tô, cara? Você parecia um carro de serviço, sabe?
E aí você andar à noite, com chuva, no meio de um monte de trânsito, quando você anda sozinho para virar uma volta rápida na tomada de tempo, fica a coisa mais fácil do mundo. Então essa corrida, cara, com certeza abriu muito o meu automobilismo, assim, sabe? Me fez ver coisas que eu nunca tinha visto, experiências que eu não tinha tido, e eu acho que eu amadureci bastante na corrida. E assim, falando da 1000 milhas, exatamente, foi fácil para a equipe ou deu bastante problema? Porque todo mundo vê o campeão, foi fácil, né? Cara, eu acho que eu vou contar essa história para os meus netos, assim, sabe? Foi desde o momento que eu cheguei lá e vi a equipe que eu nunca tinha estado, conversar com pessoas, conhecer, sentar no carro. Eu lembro que o meu primeiro treino foram 7 voltas. Eu dei 7 voltas. E já tinha tráfego, mas tinha muito menos, assim. Cara, eu fiquei impressionado, assim, virei muito bem. Tava já no mesmo segundo que o Rimbano, que é profissional. Mais objetivamente, tomei 0,7 dele em 7 voltas. Aí eu desci os caras da equipe, caramba, cara, animal, tal, não sei o que. Fui pro segundo treino, fui o mais rápido das 1000 milhas. No segundo treino, claro que tinha tráfego, o Rimbano também andou, mas ele pode ter pego um pouco de tráfego a mais que eu. Não quer dizer que eu sou mais rápido que o Rimbano, não, nada disso. E talvez ele pegou um pouco mais de tráfego, mas eu fui mais rápido e eu falei, pô, que legal, que carro prazeroso e fácil de andar. Quando a gente largou, o Rimbano fez a pole, largou em primeiro, só que na segunda volta, se eu não me engano, primeira ou segunda volta, começou a garoar e ele passou reto. E como ele passou reto, ele achou que a chuva viria e estava escuro, não tem como prever. E ele trocou o pneu e a gente colocou pneu de chuva. E foi uma estratégia errada, a gente caiu para a posição 59. Então na primeira meia hora ali a gente estava muito atrás, tomando volta e tal, e ele parou de novo para colocar pneu de seco. E aí a gente já estava umas 4 voltas atrás. E ele fez, aí nós alongamos o instint dele, ele fez o máximo que podia, 3 horas e meia o máximo, ele fez umas 3 horas e 20, entrou o Henrique, e ele tinha tido alguma batida e nós já perdemos asa primeiras 3 horas, a nossa asa já não funcionava. O Henrique estava tomando bastante na chuva, muito, principalmente do Porsche GT3, porque é um carro muito mais construído para noite, chuva, farol, tudo que tu imaginar. Então a gente foi aos poucos levando sorte nas paradas de safety car, né? E muita parada a gente tinha que esticar, não chegava safety car, a gente trocava pneu, vinha safety car, o Sigma passava na frente, o GT3, até o GT4 estava na nossa frente no começo. Só que a gente tinha uma ideia de fazer uma corrida muito mais constante, tentando cuidar do carro para evitar batidas, evitar furos de pneu, ser uma corrida mais atenta. E com isso a gente foi indo para frente porque tinha muito safety car. E algumas vezes você tinha a sorte de entre você e o carro líder o safety car entrar. Então você descontava uma volta, porque tinha que passar todo mundo até chegar ao líder. Sim. E com isso, só na minha passada, e do Rimbano também, do Henrique também, eu estou falando da minha porque eu estava dentro do carro, consegui descontar 2 voltas no primeiro stint, né? E no segundo stint, que foi quando eu cheguei, eu acho que Deus me deu a honra, né, de cair no último stint. Não era uma programação eu terminar a corrida, geralmente o profissional termina a corrida, mas como a gente estava, o Rimbano já tinha feito alguns stints por causa da chuva, no escuro e tal, eles acharam por bem que eu terminasse a corrida, eu estava com um bom ritmo. E ali naquele momento, 12 horas de corrida, eu entrei com 1h10, faltando para o final, assim que o Ligier bateu. O Ligier estava disputando com o Porsche, 2 voltas na frente, ele bateu, veio um safety car. Eu estou sentado olhando para a tela e o chefe da equipe grita, Christian, é você, eu não estava nem esperando. E aí aquela agonia, tava minha esposa, minha filha, o meu irmão, aí pô, bota o fone, cadê o óculos, cadê o capacete? Apertar a sapatilha, só para você ter uma ideia, eu entrei sem apertar a sapatilha é de apertar, e foi meio no susto, e 4 minutos é a parada. E entrei, quando eu entrei, conversei rapidamente com o Henrique, ele falou, cara, a gente tá 2 voltas atrás do GT3, mas a gente tá 1 volta na frente de um GT4, e o Sigma, como tinha dado problema de câmbio, a gente tá 4, 5 voltas na frente, então a gente tava bem controlado para chegar em segundo no geral, e primeiro na P1, porque você imagina que em 12 horas quebra um monte de carro, bate um monte de carro, fura pneu, quebra suspensão, estoura motor, toda a história possível. E quando eu fui para a corrida eu imaginei, não, eu vou
pro hotel, durmo 2 horas, volto pro meu stint, desço no carro, tinha colchão lá para dormir e tal. Cara, fiquei 12 horas acordado. E eu amo dormir, cara. Eu durmo cedo, se eu não dormir eu passo mal. E a adrenalina é tão grande, a agonia é tão grande que eu fiquei às 12 horas dentro do box com a equipe, olhando para a tela, vendo as estratégias. Era chuva, era sol, era troca de pneu, era safety car, era batida. Cara, é indescritível. E aí entro no carro, falo com o Henrique, ele fala, o carro está com problema, as asas não funcionam, quebrou atrás a caixa que carrega o óleo para a troca ali da homocinética e tal, do óleo, eles vão colocar um óleo mais grosso, eu acho que vai dar, mas tenta levar o máximo possível o carro, porque a gente tem algumas voltas na frente do Sigma, então se quebrar, tentar quebrar para o final. E quando eu entrei no carro, dou a primeira volta, o alarme de óleo já aciona o vermelho na tela na subida da junção. Aí eu chamo a equipe pelo rádio, o Harry e o Cassiano, e falo, tá acendendo alarme, tá acendendo alarme. Daí eles falaram para mim, então freia muito antes, vai de boa, mas não para, não para. Aí eu falei, putz, vamos lá. Aí vou subir o Laranjinha, o carro é muito bom de downforce, então sobe rápido, sobe acelerando de quarta. Aí deu falta. Falei, pô, deu falta. Aí, não, segue, já tava dando falta. Aí eu falei, pô, por que vocês não contam antes, né, cara? Por que vocês não falam isso? Aí sobe, faz a curva para entrada depois da junção para subir a reta. Pô, tá dando falta, então tira o pé, vai de boa. Eu falei, cara, não é mais um carro de corrida, né? É o que sobrou de um carro de corrida. E aí vim para frear, eu falei, pô, não vou frear no 50, eu vou frear já no 100, né? E aí vim mais controlando. Só que nisso que eu estou conversando, é muito carro ultrapassando. A minha mão é pequena, então a posição era diferente do rádio do Sigma, que era mais fácil. Tinha que tirar a mão do volante, não dava para falar em tudo que é lugar, era muito rádio, então tinha interferência. Então as primeiras voltas foram meio caóticas assim, mas eu mantendo um ritmo. Eu olhando ali, estava virando mais lento, mas eu sabia que era rápido para aquela altura do campeonato e a gente não podia bater. E eu via o Sigma na minha frente, eu estava marcando ele porque eu estava com voltas na frente. Aí daqui a pouco vem um safety car. Falei, pô, safety car, deixa eu organizar minha vida. Falei no rádio bastante, eles falaram, Christian, não tem o que fazer, mantém aí pra gente chegar em segundo. Não freia antes, não troca tanto de marcha, vai mais de boa, não força câmbio na redução. Eu estava com isso na cabeça. Cara, tô com isso na cabeça andando quando daqui a pouco entra o rádio para mim. Olha, a Porsche tá parando, parece com um pneu furado. Ah, mas a gente tá 2 voltas atrás, tal, não sei o quê. Vamos voltar uma atrás. Ó, se der um safety car a gente vai descontar a volta. Aí nisso me chamam de novo no rádio. A Porsche cometeu uma infração e entrou no box antes do safety car. Eles vão tomar mais uma volta. Você é líder. 27 minutos pro final. Eu falei 27 minutos pro final. Eu sou líder com uma carroça, o que eu vou fazer, cara? E aí, cara, são 27 minutos eternos, assim, nunca... Eu acho que eu lembro de cada volta, cada carro que eu ultrapassei. Cara, foi incrível. É indescritível a sensação da pressão e ao mesmo tempo o prazer de estar em primeiro, de olhar para tudo aquilo. E como eu estava te falando antes aqui, o meu pai faleceu há 6 meses atrás de um tumor cerebral e eu tive a oportunidade de levar ele para um treino antes, que ele amava automobilismo, foi de cadeira de rodas, já fraquinho, lá no Velopark, conheceu o carro e ele estava super feliz, super entusiasmado. E ali, quando faltava aqueles tempos finais, eu não sabia se ia ganhar e de fato, se ganhasse ou não ganhasse, para mim, a qualquer momento que o carro parasse, eu estava muito feliz, muito satisfeito. E para evitar a pressão gigantesca de muito carro na pista, 1000 milhas de Interlagos, corrida que eu escuto desde criança, né, que já andou, tanta gente boa já andou e tentou ganhar e não conseguiu, e tantos outros já ganharam. E eu fiquei ali, cara, quase num transe, assim, conversando com meu pai e guiando muito de boa, não estava virando volta rápida, estava realmente controlando. E toda vez que entrava o rádio, assim, eu não chamei o rádio nenhuma vez, mas o rádio me chamou algumas vezes, eu sentia o nervosismo na voz das pessoas, assim. E só que a corrida não acabava, cara. A corrida não acabava, e eu perguntava como é que tá o ritmo, eles não falavam como é que o Ricardinho estava atrás, quanto estava atrás, eu não sabia. E vim trazendo o carro,
Até que em algum momento, assim, eu falei, pô, esses minutos não passam, tal, aí veio a bandeira branca. Aí eu sabia que era uma volta pro final. E, e eu tava tão alucinado ali, eu lembrei do simulador, né? Eu lembrei do meu pai, eu fiquei conversando comigo ali. Eu lembro, eu ando com o cinto um pouco mais frouxo, então eu lembro que eu me balançava no carro assim para sentir o carro, para dizer assim, cara, vamos, 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 vamos. E na hora de subir a reta na última volta, assim, não tive como segurar, né, cara? Vinha aquela lágrima assim de, eu não sei de onde ela sai, mas eu senti o meu rosto vindo lágrima assim de emoção, porque já estavam com as bandeiras todas na mão, né? Todo o pessoal da segurança e tal. E aí na subida o dono da equipe, o Cassiano, entra no box e fala assim, passa devagar na mureta do box. Daí eu pensei assim, ah tá, é assim que ganha então. Aí eu tive a brilhante ideia de tipo assim, pô, não tinha como colocar a mão, é um protótipo, eu abri a porta e vim chacoalhando a porta assim, agradecendo a equipe no rádio, agradecendo meu pai, agradecendo a oportunidade de estar ali e cara, a Deus, né, a uma força superior que me deu essa oportunidade em vida de ter uma... É indescritível, assim, a glória de ganhar as 1000 milhas, cara, dentro do carro, né? Já seria emocionante um piloto profissional do mesmo carro que você guiou, que você fez um stint, passar em primeiro e você comemorar do box. Mas eu, dentro do carro, no meu primeiro ano de volta ao automobilismo, ganhar as 1000 milhas, é coisa de Deus, né? Só Deus para explicar. Só Deus para explicar. Foi Mas assim, foi uma experiência, a gente foi, tanto eu quanto o Jimmy, que está aí, o nosso contra-ega hoje, a gente foi a primeira vez nas 1000 milhas e você provavelmente foi a primeira a competir. Então assim, cada coisa que está lá em Interlagos, aquela pintura do Ayrton Senna, a estátua que fizeram dele, então tudo é ligado ao Ayrton Senna, né? Sim. A gente já conversou e aqui está uma prova que mais fã do que a gente acha ainda. Olha, o 27, ele falou 27, eu nasci dia 27, eu amo o carro do número 27, né? E foi o 27 minutos que ele falou, 27 minutos você é o líder, né? E assim, ter tudo o que aconteceu lá e a 1000 milhas ser lá na casa do chefe, né? Então acho que a emoção foi completa para ti, porque outro tipo de emoção nesse nível só ganhando 2026 agora, né? Cara, cara, não tenho o que falar, assim, conversando com a emoção, quando eu cheguei e dei aquela última volta, que eu tinha aberto a porta já, o meu irmão entrou no rádio e falou, pô, seu maluco, você daqui a pouco é desclassificado abrindo a porta. Cara, eu nem tava nesse mundo, assim. E aí eu vinha passando os carros, de todos os modelos, os caras iam do meu lado e davam parabéns e tal. Eu falava, cara, que momento, assim, cara, que momento. E quando eu chego no box, né, que eu entro no box, tá lá minha esposa e minha filha, cara. E a minha filha tem 12 anos. Meu filho foi estudar fora do Brasil e não pôde estar na corrida. Minha filha tem 12 anos e eu olhei pro rosto dela, assim, ela com um sorriso, cara, com uma verdade, assim, sabe? E eu falei, cara, que momento. Eu só agradeci, é uma coisa divina, assim, é um presente, é algo que tem guardado na vida, porque é indescritível, cara. A emoção da equipe, eu guardo, tô com as fotos aí, tenho a lembrança na minha memória, as pessoas, aquele bando, aquele mar de fotógrafos, assim, aquele mar de gente em volta do carro, mas a felicidade da equipe, a felicidade da minha filha, da minha esposa, do Rimbano, do Henrique, que pilotaram o carro, do Cassiano, dono da equipe, cara, porra, é indescritível, cara. Você ter uma outra oportunidade, ter outro momento como esse na vida, eu vou te falar que é muito difícil. Eu nem vou correr provavelmente esse ano, ainda não fechei com nenhuma equipe, mas tenho algumas que eu converso. Eu não sei se eu vou conseguir buscar essa emoção de novo, sabe? Eu acho que essa emoção é única, assim, na vida. Eu lembro das vitórias de Fórmula Chevrolet, das poles, mas era muito diferente, porque lá existia uma pressão por ser um profissional. Eu era uma criança e não tinha experiência de vida. Hoje é uma vitória madura de alguém que não está buscando a vitória. Está buscando ter um motivo fora o trabalho para você ainda continuar buscando a excelência, sabe? Ainda, porque eu vou para academia, eu vou correr, eu me alimento melhor
por mim. Não existe público ali, não existe fã, não existe um futuro profissional. Existe você com você mesmo dentro de um carro fazendo aquilo que você gosta e ama. E graças a Deus, Deus me dá essa oportunidade de poder fazer o esporte que eu amo. Quantas pessoas amam automobilismo e de repente não conseguem? Então eu tento valorizar ao máximo isso, sabe? E essa emoção de estar com as pessoas ali que estão todos com o mesmo objetivo, eu não sei se um dia eu sinto de novo. A gente gostaria de agradecer aí a conversa, acho que foi uma boa conversa. Para nós foi uma grata surpresa saber que você é daqui de Blumenau, mora aqui na região. E esperamos que a gente tenha outras conversas aí contando os próximos títulos, os próximos passos. E boa sorte e Deus abençoe sempre. Amém. Para quem assistiu o vídeo até aqui, a gente pede para que comente no vídeo, que curta o canal ali do Barulho de Motor, todos os vídeos que tem. E para dar uma sequência nesses podcasts que a gente está fazendo, essas visitas. Tem algumas empresas já que entraram em contato, aí a gente vai abrir alguns espaços mais para frente. Mas por enquanto a gente está aí por amor ao esporte, para ter essas conversas com todo mundo aí. Então a gente gostaria que vocês curtam o vídeo, se inscrevam no canal do Barulho de Motor e comentem bastante aí, façam algumas perguntas aí para os próximos, ou escrevam até o próximo cara que vocês querem saber a história, porque o Christian era um cara que estava aqui praticamente escondido em Blumenau. Se não fosse o Irineu lá do Porão e do programa Mais Baita, se ele não falava de você, eu sou um ouvinte assíduo da Atlântida aqui de Blumenau e acabei sabendo que você era de Blumenau por causa deles. Então, ajudem a gente a crescer o canal e dar sequência nesse trabalho aí. Muito obrigado, até a próxima. Fechou? Massa. Pô, cara, obrigado. Valeu demais, cara. Obrigado. Que isso, tamo junto. Eu tava anotando, Já parou? Sim, eu tava anotando aqui